Oi, pessoal! Estamos começando aqui mais um episódio do Librando Cast, o podcast que conecta Libras, tecnologia, inclusão e inovação. Meu nome é Fabiane, meu sinal é esse. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos e de olhos castanhos, cabelos ondulados e loiros. Estou vestindo uma blusa azul com a marca do projeto, com as letras L e T no alfabeto manual, escrito Librando Cast. Essa é uma produção do Instituto ISIM, e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Hoje é um momento muito especial para mim. A convidada de hoje é uma mulher que é muito querida e ela vai falar sobre mulheres surdas na área da tecnologia. Nossa, hein? Quem é ela? Olha só um pouquinho da história dela. É uma mulher surda, como eu já falei. Ela é formada em Engenharia da Computação pelo IESB. Hoje, ela trabalha como funcionária efetiva do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, na área de tecnologia. Hoje, ela é gestora de conteúdo, gestora de tecnologia e vinculada à Secretaria de Ciência de Tecnologia da Informação do TSE. Já trabalhou há um tempo atrás como programadora COBOL e Java. Hoje, a gente vê a história dela. Ela é formada em análise de sistemas, é gestora de TI na área de informática, toda essa área de tecnologia. Trabalha, tem muita experiência na criação de requisitos, documentos de requisitos, análise de contratos, tudo isso dentro da tecnologia da informação. Durante toda a sua vida, ela sempre mostrou muita superação, quebra de barreiras. E ela é uma pessoa que é profissional na área, além de, na sua vida pessoal, também ser maravilhosa. Ela é uma surda atleta, é mãe, é profissional e ela é perfeita. Gente, minha amiga do coração, amada, Débora. Obrigada, gente. A Débora, ela vai contar para a gente um pouquinho da vida dela, dessa experiência, mostrar como foi esse período como mulher surda, seu protagonismo na área de tecnologia. Nossa, hein? Mas primeiro eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua vida. Como foi? Um pouquinho da sua história, como é que você ficou surda? Bom, lá no início, minha mãe, ela já tinha um filho, o meu irmão, faleceu com 11 anos de idade, eu tinha 6 na época. Tudo bem, eu ouvia, eu fui a segunda filha, mas pensei que seria da mesma forma, mas minha mãe descobriu que eu não ouvia. Eu derrubava muitas coisas e não ouvia o barulho, coisas caíam, eu não ouvia. Aí minha tia olhou, irmã do meu pai, falou assim, acho que ela é surda. Então, mais ou menos isso com 6 meses de idade. E aí minha mãe me levou ao médico e o médico falava assim, não, isso é normal. Ela só é curiosa, ela quer pegar as coisas, ela não tá muda, não tá sem falar nada, ela tá produzindo, ela é ativa. Mas mesmo assim minha mãe ficou incomodada e me levou novamente e pensou, ela não grita, ela não faz barulho, e aí minha mãe ficou com aquilo na cabeça, falou, quer saber, melhor levar num médico para fazer uma audiometria, um otorrino. E no passado só tinha um lugar, que era o CEAL, que fazia esse tipo de trabalho. E aí minha mãe me levou lá e na análise eles descobriram que eu era surda profunda. Minha mãe estava lá na sala de espera, né, preenchendo formulários, nome, data de nascimento, aquelas coisas básicas de como foi a gravidez, fazer toda uma anamnese. E o meu pai foi junto comigo nessa análise, nessa pesquisa. E meu pai chorava muito, voltou e me entregou para minha mãe. E aí minha mãe percebeu que o teste não tinha sido bom. Mas os dois pensaram o seguinte, e agora? O que a gente vai fazer? Ela vai crescer sem saber de nada, sem aprender e sem se desenvolver, cheia de barreiras. E aí o padre, que é o padre José lá do CEAL,
responsável, né? Ele é o diretor do CEAL. E ele falou assim: olha, a sua filha só não vai se desenvolver se vocês não quiserem. Se vocês quiserem que sua filha progrida, avance, na oralização, no português, na língua de sinais, tudo isso só depende do esforço de vocês em ensinar e de estar junto. E aí meu pai mudou esse pensamento, minha mãe, e me ajudaram muito durante a infância. Até hoje eu agradeço muito a minha mãe e toda a minha família, principalmente a Deus, porque me deu uma família forte que me incentivou muito. A mãe dela, gente, é uma pessoa maravilhosa, eu conheço ela, ela é uma fofa, linda de morrer. Pense numa mulher linda, um beijo pra senhora. Ela é loura, mas eu não sou loura, poxa. Você olha, ela é linda igual a Débora. O rosto dela é muito parecido. Mas como é que você se interessou pela área de tecnologia? Então, teve uma época, ali pelo ano de 1992, mais ou menos, que o meu pai tinha uma loja. Ele vendia aparelhos de som, né? Sons automotivos, essas coisas, peças de carro. E aí meu pai comprou um computador e colocou lá em casa. Um computador antigo, daqueles pretos que só tinha uma letra verde e um fundo preto, muito antigo. É o MS-DOS, né? É bem antigo, era exatamente isso. E aí não tinha disquete, era uma fita que você colocava ali para ela rodar e ela ligava no computador. Era muito antigo. E aí eu comecei a olhar, ficava muito curiosa, ia para a loja, eu sempre gostei de ficar mexendo nas coisas, ir para a loja do meu pai mexer com solda, com placa, com essas coisas, meu pai sempre me tirava. E aí eu gostava, adorava brincar com ferro de solda para fazer bolinha, acabava me queimando. E aí minha mãe ficava super brava, não gostava que eu fosse para a loja. E o meu pai, a loja dele era embaixo de casa, a gente morava na parte de cima. Então eu descia muito fácil. E aí meu pai, quando chegou esse computador, eu comecei a querer mexer e meu pai falava assim: "Não, isso não é brinquedo. Isso é só para quando você crescer". Mas eu era muito teimosa. E aí mexia, pegava as coisas, e aí um dia meu pai percebeu que eu gostava muito disso. Meu pai sempre me incentivou. Aí ele me deu um formulário, né, de peça, de valores, essas coisas, e me pediu para colocar dentro do sistema. E aí eu comecei olhando o papel e alimentando esse sistema no computador. Eu tinha uns 8 anos de idade. E aí, com o passar do tempo, chegou o Windows, acho que não foi o 95, foi o anterior, 3.5, 13.5, tinha mouse, e aí eu achava o máximo jogar Campo Minado, os joguinhos que apareciam nele. E aí meu pai falou assim: gente, como é que isso aconteceu? De onde criou? De onde veio? Aí comecei a me preocupar com isso. Como é que isso virou de uma tela preta para isso? E aí meu pai às vezes olhava e falava assim: eu não entendia das coisas, eu ia lá e corrigia, arrumava, eu mesma fazia isso. Fazia backup, arrumava coisa corrompida. E aí eu me acostumei a trabalhar com isso e sempre gostar do computador. E aí eu comecei a pensar no futuro em trabalhar com isso. Mas naquela época eu não sabia que tinha faculdade para isso. E aí eu pensei: vou fazer odontologia, vou fazer educação física, eu adoro esporte. E aí eu descobri que tinha faculdade na área de TI. Aí eu falei assim: olha, tem um curso de ciência da computação, eu acho que eu quero fazer ele. E aí comecei a estudar para isso. Teve uma época que eu ainda estava no segundo grau, no ensino médio, e fazia curso de informática. Sempre pedia para o meu pai para fazer curso, para me inscrever, para eu aprender cada vez mais. Excel, Word, coisas básicas. E aí eu fui me habituando com o computador. Quando eu fiz o vestibular, eu resolvi fazer ciência da computação e engenharia da computação. Passei nos dois. E aí, na hora de escolher, eu pensei na engenharia porque é mais profundo, eu vou conhecer melhor sobre tecnologia, porque eu sempre tive muita curiosidade. Saber de tudo, como é que criou, como é que foi isso. E meu pai sempre pensou: como é que você sabe disso? Eu sempre pesquisei, sempre estudei até hoje. E no começo, na faculdade, foi mais ou menos em 2001, nessa época a gente ainda não tinha uma luta muito grande, né, pelo reconhecimento da Libras como língua aqui no Brasil. E aí, nesse momento, a gente não tinha intérprete. Eu sempre precisava pedir para o professor explicar. Sorte que
bem no começo ali, lá para o terceiro semestre, houve a aprovação da lei. Aí eu aproveitei, peguei a lei e levei para o coordenador da faculdade. E era uma pessoa, assim, muito querida, um japonês, Nawa, mas ele era muito rígido também. E ele nunca passava a mão na minha cabeça, não. Se eu chorasse, ele olhava para mim, era muito rígido, me forçava a estudar para superar, e ele estava certo. Porque não adianta ficar passando a mão, ajudando. Eu precisava realmente me esforçar. E aí eu pedia intérprete, ele sempre tentava, falava que era muito difícil, até que a gente conseguiu um intérprete que eu precisava escolher só algumas matérias para ele atuar. E aí eu pensei, por quê? Eu falei, não, mas tudo bem. E aí, quando todos os surdos começaram a cobrar a presença de intérprete, outras instituições, Unieuro, todo mundo pegou a lei e garantiu, conseguiu, e eu não tinha conseguido. E o IESB me reprovava até que eu consegui um intérprete para todas as matérias, e foi algo que me salvou. Mas isso foi já no 5º ou 6º semestre. Era um pouquinho antes da metade do curso. E aí o restante do curso eu tive intérprete até a formatura. Nossa, hein? E teve alguma pessoa, assim, que foi uma inspiração para você na área de TI? Uma pessoa como se fosse um modelo para você? Na verdade, eu tenho 2 pessoas que eu considero referência. Uma é o Steve Jobs, porque eu sempre vi ele ali acreditando na tecnologia, ele sempre acreditou que todo mundo era capaz, que tudo era possível. E todo mundo duvidava, ele conseguia e ia mostrando tudo isso para a população, para a sociedade. E ele pensava sempre no futuro, sem ver o que a gente vive hoje. Então, nossa, é impressionante. Não, e de fato, Steve Jobs era uma pessoa muito boa. Eu fico impressionada que ele teve uma vida muito difícil, ele sempre mostrou que a tecnologia é possível. Então, me admira muito a pessoa dele, porque a gente vê que no trabalho, às vezes a pessoa fala assim, não, encontra dificuldade, desiste, e ele não, ele falava que a tecnologia pode ajudar e melhorar a vida das pessoas. Então, assim, em 2006, como que a gente pensava nada, mas agora, em 2026, a gente tem inteligência artificial. No passado, a gente não esperava que tivesse, mas as pessoas já falavam que era possível e hoje a gente vê a realidade. E aí parece o quê? Parece que ele era do futuro e voltou para o passado, né? Para falar isso para a gente. Outra pessoa é uma mulher, que ela foi minha professora lá no IESB. Ela mostrou o meu potencial, ou o potencial da mulher também. Porque quando eu comecei a faculdade era muito difícil, era a única mulher na sala. Uma sala cheia de homens, eu era a única mulher. Segundo, eu era surda, ou seja, era pior ainda. E aí todo mundo pensava, ela não é capaz, ela não sabe, ela não consegue, deixa ela, não, deixa que eu faço. E eu falava assim, não, peraí, eu quero tentar, eu quero fazer tudo. E aí teve uma matéria que era de análise, e nessa época eu estava já na engenharia, tinha 2 possibilidades, né? Chega um momento que eu podia ir para telecom, para telecomunicação ou para computação. Na hora de escolher, lá no 6º semestre, que a gente resolvia. E eu já tinha decidido ir para engenharia. E eu queria, nessas disciplinas que era obrigatório, eu precisava participar. Era um tema muito chato, a parte de eletrônica, não tinha sinais e era muito difícil. E aí eu resolvi fazer, porque teve um trabalho que era individual, que eu precisava conectar esses circuitos, e ouvir o rádio para ver se a frequência estava ok. E eu surda, como? E aí eu falava assim, gente, eu sou surdo, professor, não consigo fazer. Como é que eu vou avaliar o áudio de um rádio? E ele falava, não, você precisa aprender, se vira. E se um dia você precisar trabalhar nessa área, como é que você vai fazer? E aí ele me deu um desafio. Chorei muito, claro, fiquei desesperada, pensei como é que eu vou fazer esse trabalho, mas aí eu fui para o IESB, porque tinha muitos laboratórios, os laboratórios eram maravilhosos. E aí eu comecei a tentar, comecei a fazer esses testes, aí chegou uma professora, que é essa mulher, ela encostou em mim e falou assim, olha, tem um aparelho que você pode conectar aí e consegue ver
Quando ela conectou esse aparelho, eu vi que eu não precisava da audição, porque ele estava pronto. Era um oscilador que me mostrava todas as ondas certinhas. E aí eu percebi que estava ruim. Se tivesse muito perfeito, tivesse em silêncio, estava bom. E aí eu comecei a fazer isso. Nossa, muito visual. E aí o professor ficou olhando, pensando assim, ela não vai conseguir, não. Aí falou, se você não conseguir, não tem problema, você faz um trabalho escrito e me dá. Não, eu consigo. E aí todo mundo ficou observando, ficou apresentando e tal, e eu fui a última. Quando eu fui, montei, ele falou assim, uai, pra que você pegou esse aparelho? Pra que isso? E aí eu fui, arrumei, montei, coloquei todo o circuito, fiz todas as ligações, e aí falei, não, ainda não tá bom. Quando deu que tava ok, todo mundo ficou assim, hã? De queixo caído, o professor me aplaudiu, falou que foi maravilhoso. A intérprete que acompanhava ficou emocionada, me deu os parabéns. Eu falei, gente, tem razão. E se um dia eu precisar disso, como é que eu vou fazer? Toda a tecnologia está aí para isso. Por isso que eu me admiro tanto com a tecnologia. Sim, mas você falou uma coisa que é real até hoje, né? A gente entra na sala de aula, a maioria é homem, até hoje é assim, é uma ou outra mulher. A área de tecnologia ela é dominada pelos homens. E aí eu fico pensando, as mulheres elas são capazes, elas têm um protagonismo e elas podem atuar. Então como é que você resolveu isso? Como é que você resolveu fazer? Hoje eu penso que assim, a área ainda tem uma maioria masculina, mas porque antigamente eles não tinham o costume, era uma atividade muito pesada, energia, tinha materiais muito perigosos, risco de explosão, de choque. Não era um trabalho simples, não era, era um trabalho que precisava de força bruta e as pessoas falavam que não podia ser mulher. Mas na tecnologia não. Hoje são coisas muito mais simples, são soluções de problemas. Então, acontece que as pessoas estavam muito mal acostumadas a isso e pensar que só homem sabia fazer isso. Por exemplo, mecânicos. Só homem porque suja muito, não combina com mulher. Não. A mulher pode, tem outras coisas, tem ferramentas. Antigamente não tinha, ok, precisava de muita força. Mas hoje você tem tudo automático. Não é. A gente não pode pensar ainda, ter essa mentalidade fechada de que é atividade só de homem. A gente precisa quebrar esse preconceito e mostrar que a mulher é capaz de fazer esse trabalho tranquilamente. Porque o que acontece hoje, há pouco tempo atrás, por exemplo, aumentou muito o número de mulheres. Hoje, tem muita mulher na área de tecnologia, porque as mulheres podem trabalhar da mesma forma que os homens. Às vezes, as habilidades da mulher são ótimas e do homem é ruim. A mulher ela tem coisas que são mais delicadas, ela tem uma percepção melhor do que o homem. E o homem, tudo bem, a gente entende que o homem tem mais força, consegue controlar mais, a mulher ela é mais habilidosa. Então, nessa área de computação, de informática, as pessoas pensavam que a mulher tem vários pensamentos, a mulher ela tem uma visão mais ampla, ela vê várias possibilidades. Então, desculpa, gente, em relação à qualidade do homem e da mulher, cada um tem o seu perfil, mas eles têm igualdade. Sim, mas no começo você percebeu muito preconceito, as pessoas não queriam você ali? Sim, principalmente quando a gente ia fazer grupos de trabalho, né? E eu ficava sempre sozinha ou com alguma outra mulher, um ou outro homem por educação se juntava a gente. Às vezes alguns brutos tentavam se aproveitar da gente, né, só para ganhar nota. Infelizmente isso acontecia. Mas, gente, homens, desculpem, mas vocês às vezes são um pouquinho folgados, né? Não, mas aí os colegas sempre apoiaram muito, as pessoas ali sempre pensaram, sempre tem alguém que é melhor, outro que é pior, o preconceito e exclusão acontecia sim, principalmente porque eu sou surda, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho medo. Então, assim, às vezes eu olhava para o intérprete e falava assim, como é que eu falo para ela? Tinha medo, gente, o intérprete falava assim, pode falar para ela. E a pessoa tinha medo de falar comigo. Aí falava assim, avisa para ela que tem prova amanhã. Aí a intérprete, não, você pode avisar. Então, sempre eles procuravam a intérprete, não a mim. E aí eu conversava, eu falo um pouco, eu sou oralizada, e aí eu conversava com as pessoas, aí a pessoa olhava assim, você entendeu? Eu falava, entendi. Mas quando a gente não entendia alguma coisa, eu perguntava para o intérprete. Eu falava, não, eu explico. Então, assim, tem algumas pessoas que têm medo de conversar com a pessoa surda, fica com medo da comunicação. Que bobagem. Mas a Débora é uma pessoa que oraliza muito bem.
Ela fala muito bem. Qualquer pessoa, às vezes, que tem medo de conversar com uma pessoa surda em língua de sinais, não, a gente tem surdos que são oralizados, surdos que são bilíngues. A comunicação é possível, por qualquer forma. Pessoas precisam perder esse medo, parar com esse medo de não conseguir se comunicar. Tenta, faz sinais. Não, e é engraçado porque quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, vieram pessoas de todos os países, né? Americanos, japoneses, pessoas de vários países vieram para cá. E aí, no comércio, as pessoas se esforçam, tentam fazer essa comunicação, inclusive usando gestos. Aí fala assim, meu amigo americano, meu amigo canadense, mas no surdo ele se retrai, como assim? Nossa, engraçado porque o país tem uma língua que é muito difícil, mas aí chega aqui ele se comunica por gesto. Podia fazer isso com surdo também, né? Não sabe Libras? Beleza, pelo menos tenta um gesto para comunicar, verdade. Agora claro, você já me explicou sobre essa questão das barreiras, sobre o problema de gênero, né, por ser mulher, barreira por ser surda. E dessa combinação, né? Ainda hoje essa barreira continua? Bom, na área que eu trabalho, sim. Hoje, no tribunal, não. No tribunal é muito tranquilo, mas antes disso, que eu trabalhava em empresas privadas, eu sofria muita barreira, porque às vezes marcava uma reunião geral, todo mundo tinha que participar, todo mundo falando, eu não conseguia entender, esperava acabar a reunião e pedia a ata para poder ler, mas a ata demorava assim 1 semana, 2 semanas. Aí eu lia, falava assim, nossa, eu não sabia disso. A informação chegava muito atrasada. E às vezes eu chamava um colega e falava assim, por que você não me falou? Não, porque não é importante. Eu falei, não, mas eu preciso saber. E aí e depois, como é que vai fazer? Eu sou uma pessoa, preciso entender de tudo isso, preciso da informação para evitar problemas aqui, releituras e retrabalhos. E aí teve uma vez que eu estava corrigindo um trabalho, um amigo falou assim, melhor você mudar um pouquinho a forma de trabalho, porque assim, muda aqui e tal. Também tem a questão da programação, de lógica, porque essa questão de vai e volta o tempo todo, muito loop, e precisava melhorar isso para diminuir. Aí eu estava ali arrumando, trabalhando. Aí o meu colega olhou e falou assim: nossa, legal, concordo, foi e arrumou. Na outra reunião, esse meu pessoa foi lá, apresentou, todo mundo, nossa, parabéns. Mas em nenhum momento ele me agradeceu por ter ajudado. Eu fiquei muito magoada. E eu falei, ok. E aí eu percebi que eu não podia confiar, né? Tinha outras pessoas. Então, alguns eu ajudava, outros eu ficava meio assim, não precisa. Parece que as pessoas não confiam na minha capacidade, acham que não vai funcionar e quando eu consigo, depois falam assim, é mesmo, tem razão. Mas o que eu me senti mesmo triste foi em relação à promoção. Eu nunca conseguia ser promovida. Aí, para virar chefe, as pessoas sabem, precisa usar celular, precisa se comunicar, precisa participar de reunião, você não pode se promover. Eu falei, ok, eu não quero ser chefe, mas eu quero pelo menos um trainee. Eu sou júnior, mudar para trainee, para sênior, subir na carreira. Aí eles olhavam e falavam assim, espera um pouquinho, depois vai progredir. E nisso, outras pessoas chegavam, mudavam de cargo e eu continuava ali como júnior, nunca progredia e sempre falava, não, um dia vai, na avaliação e tudo mais. E aí, o pior foi que teve uma vez que eles contrataram uma pessoa com um salário assim, muito grande. Uma pessoa, tipo, antigamente não tinha mais essa ferramenta, né? E firmware e tudo mais. Falei assim, não, como é que vai fazer? E aí a pessoa chegou lá, não entendia nada, e toda hora me chamava. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E aí a pessoa não sabe nada, eu sei muito mais. E aí eu conversei com o chefe e falei assim, mas peraí, vocês contrataram uma pessoa para um cargo maior? Não, porque ela é emprestada, depois vai ser devolvida para outro lugar. E isso me chateou muito, né? Eu acho que eu fui muito prejudicada, eu reclamava muito, mas as progressões eram muito pequenas. Quando eu me formei, entreguei o certificado, eu falei assim, eu sou engenheira, e a pessoa ficava assim, não, espera. E aí eu ficava olhando vários certificados assim,
americanos, via que tinha certificações que eram importantes para progredir, eu falei, beleza, eu vou fazer. As provas todas em inglês, não tinha em português. Então, pensa, uma terceira língua, né? Libras, português e inglês, muito difícil. E aí eu fui, aprendi inglês para fazer essas provas, fiz as certificações e mesmo assim fiquei estagnada. Aí eu decidi sair dessa empresa. Meu pai tomou um choque na época. Ele falou assim, mas anos que você trabalha lá? Eu falei, não, mas eu não aguento mais. A empresa tem muita pressão, tem muitos prazos, muita correria, eu estou cansada, não aguento mais. Nesse momento, eu já estava estudando para concurso. Quando eu terminei a faculdade, né, eu resolvi estudar para concurso. E era muito difícil, porque eu trabalhava e o trabalho sugava muito. Era muito pesado, era muito raciocínio. Eu chegava em casa cansada, pegava o livro para estudar e não conseguia entender, não absorvia. Parece que o cérebro desligava, não absorvia nada, porque eu estava cansada. Aí eu falei, cara, não adianta, é melhor largar. Meu pai foi contra. Pensou, ai, minha filha paga a faculdade caro, forma na informática e vai largar isso tudo para ser auxiliar administrativo. Eu falei, eu vou. Meu salário pequenininho. Meu pai ficou muito bravo na época, mas eu falei, eu quero estudar. Esse é só para ajudar um pouquinho a minha casa. Nessa época eu era casada já. E aí meu pai não concordou, mas eu falei, não, mas é uma decisão minha, eu vou trabalhar com uma coisa simples para poder me dedicar aos estudos e passar num concurso para um tribunal. Porque eu pensava o seguinte, poxa, vai resolver minha vida. Mas, infelizmente, a gente também tem impedimentos. Mas a minha equipe não, gente. A minha equipe é maravilhosa, sempre me apoiou muito, mostra essa questão da tecnologia. Eu já fui chefe substituta. Ainda não fui chefe, mas já substituí a chefia, já carreguei cargos de confiança, já tive pessoas sob minha responsabilidade. Mudei de setor, porque às vezes, por exemplo, um setor que estava muito pesado, aí a chefe pegou e falou assim, não, vai lá, ajuda um pouquinho para fazer uma intervenção e volta. Eu me sinto muito mais útil ali no tribunal do que na empresa privada. E aí as pessoas olhavam e falavam assim, tem isso que eu quero, isso que eu não quero. Não é preconceito, mas é porque tem, assim, indicação superior, cargo de chefia, né? Falei, igual a gente fala no português QI, quem indica, né? Exatamente, a gente precisa ter quem indique. Infelizmente, a gente tem isso no setor público. Aí o chefe às vezes olha e fala assim, não, o governo do Brasil, infelizmente, é assim. Sim, mas é interessante porque você mostra pra gente a diferença de tratamento. Na empresa privada, eles têm um capacitismo muito grande. Eles pensam que a pessoa surda não vai conseguir fazer nada, evita contratar. Eu lembro que há um tempo atrás, quando eu conheci você, as empresas não queriam contratar pessoas surdas. Era só para a área de limpeza, para serviços gerais. E eu falava, gente, surdos formados, graduados, pós-graduados. E a empresa falava que só tinha vaga na área de serviços gerais. E os surdos tentando mostrar a capacidade, mas hoje esse cenário mudou. Claro que a gente sabe que nas empresas privadas ainda existe esse preconceito, as pessoas não aceitam. No governo a gente vê muito problema de capacitismo, mas isso já diminuiu muito no governo, né? Nas empresas públicas. Hoje tem concursos, né? Concurso que é muito difícil para passar e a gente vê pessoas surdas passando. Igual um amigo nosso, Pedro Henrique, hoje ele é concursado e hoje a gente vê que vários surdos estão passando em provas, que eles têm essa capacidade. E é legal a gente perceber que a empresa particular ainda tem esse preconceito, mas na área pública a gente já teve uma quebra, né? O tratamento já é igual. Tem um reconhecimento, tem uma colaboração melhor. E já aconteceu, assim, nessa sua trajetória, no trabalho, na faculdade, de você sentir que não ia conseguir? Sim. Teve uma época, um momento que eu estava estudando engenharia da computação. São 5 anos de curso, né? Graças a Deus eu formei em 6 anos e meio. E eu comecei ali, achava muito difícil, a intérprete chegou, mas cada ano as matérias iam ficando mais pesadas. Teve uma matéria que eu não conseguia entender, era muito difícil.
E aí eu comecei a pensar: será que eu quero isso? Será que eu quero isso para o meu futuro? Será que eu quero trabalhar na área de TI mesmo? Porque nessa época eu estava trabalhando, fazendo estágio, né? E eu me sentia muito sozinha, porque sempre ficava todo mundo ali naquelas baias, né, de trabalho, e muito fechada, muito sozinha. Você entra, você vê só o computador, a tela, não vê ninguém em volta, você não consegue conversar com os colegas. E aí era só você, as pessoas chegavam, saíam e você ficava ali sozinho. Não tinha comunicação, não tinha troca, não tinha conversa com amigos, não tinha uma hora do café, uma comemoração. E aí foi complicado pensar porque eu estava ali, era só eu e o computador, presa, né? Parecia enjaulada. E aí eu fiquei muito pensativa, pensando que eu gosto de comunicação. Eu sou assim, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo, eu gosto de ver as pessoas, ajudar, apoiar, fazer esse contato, se comunicar, ter toda essa intermediação. Eu sou assim, eu gosto muito disso. Tanto que fora, no voluntário, eu trabalho com muitas coisas, no esporte, campeonatos, porque eu gosto muito dessa questão de coisas que me ajudam a equilibrar, né? O esporte me ajuda, mas sozinha fica muito pesado. Hoje eu penso assim: ah, será que no futuro eu vou querer? Será que eu vou desistir? E aí nessa época aí eu comecei a pensar de novo, comecei a repensar a faculdade. Eu pensei: nossa, vou fazer outra faculdade. Eu falei: não, melhor terminar logo. Já estou na metade, a gente não sabe o futuro. E aí eu fui, me esforcei, consegui me formar. No trabalho a mesma coisa. Às vezes eu olhava e falava assim: ah, vou largar. Ah, mas e se eu não conseguir outro trabalho na área de TI? Aqui eu já estou na área de TI, então ficava com muito medo. Teve essa época antes do concurso que para mim foi muito difícil. O concurso é muito difícil para passar e na área de TI a disciplina é muito pesada. Então, não tem, é muito difícil trabalhar nessa área, tem pouca informação, e aí eu ficava assim, não, peraí, vamos, eu vou estudar, eu vou conseguir, vou melhorando, fui melhorando. Claro que eu não passei de primeiro, eu acho que eu fiz muitas provas, mais de 20 provas de concurso até conseguir passar, mas graças a Deus consegui passar nessa, e eu vi que realmente era possível e o estudo era viável. Então, teve esse momento que eu quis desistir, sim. Momentos em que eu sentia sozinha, mas quando eu via toda a minha trajetória, eu falava, gente, eu não vou parar pela metade. E aí eu pensei em terminar depois, falei assim, não, eu vou terminar no futuro, eu vou fazer, melhorar, né, ajudar outras. E eu sempre pensava assim, não, desistir, não, não, eu vou pensar no meu futuro, porque eu quero mostrar que eu sou uma pessoa surda, eu sou uma mulher que não desistiu. Eu sou uma pessoa muito persistente, muito teimosa mesmo, e eu quero ir até o fim, tanto como atleta quanto como profissional. E foi difícil, claro, teve momentos em que eu chorei, que eu fiquei com raiva, balancei, mas consegui. A Demi Lucy, que era minha intérprete, uma vez falou para mim assim, Débora, olha só, ou você para ou você termina, você só tem duas escolhas, porque se você parar, você não é nada. Se você termina, você é alguém. Eu falei, não, beleza, então eu vou terminar porque eu quero ser alguém, pelo menos. Aí tudo bem. E aí eu me esforcei até o fim e consegui terminar. Uau, hein? É muito difícil. Hoje você é a única surda no seu trabalho? Surda que usa língua de sinais sou eu, só eu. Tem alguns deficientes auditivos que não sabem Libras, que usam português oral mesmo. Mas eu percebo que poucos surdos mesmo passam em provas de concurso, porque é muito difícil. A maioria tem, assim, uma baixa na audição, são deficiências mais leves que passam mais, são mais aprovadas. Hoje é muito mais fácil ser aprovado, né? Porque hoje tem muito menos dificuldade. Por exemplo, cegos, pessoas surdas mesmo, tem poucos na área ainda. E hoje, claro, a gente tem a questão do direito, né, da prova adaptada, o concurso da prova em vídeo, em língua de sinais, isso ajudou. Sim, melhorou muito, então aumentou o interesse. Então, as pessoas conseguem ver a pergunta, faz por vídeo, né? Vê a pergunta, vê a opção em língua de sinais e escolhe tudo sinalizado. E ele consegue entender mais fácil. Claro, hoje é muito mais fácil, naquela época não era. É,
Hoje, por exemplo, intérprete para o concurso eu tive, mas lá ainda para reunião não tem. Às vezes eles chamam. Lá no trabalho, né, na área de tecnologia assistiva, a gente usa muito o Teams. E o Teams tem ferramenta de legenda. Então, tem um intérprete às vezes, cursos, todos eles chamam intérprete, colocam a janela de Libras. Mas, por exemplo, se for para resolver alguma coisa do trabalho, hum, o que mais usa é o Teams mesmo, porque é para mandar um e-mail, um artigo, uma coisa, o contato pelo Teams é mais eficaz. A tecnologia hoje, ela quase. São poucas pessoas que se encontram, porque, por exemplo, às vezes a pessoa está em trabalho remoto. Eu agora, por exemplo, estou em trabalho remoto. Então, para resolver qualquer coisa, a gente usa tudo no computador. Ah, é mais acessível. Sim, isso é mais acessível e é maravilhoso. E quando você pensa assim, toda a sua vida, tudo que você viveu, como você falou, você vê o passado e quantas conquistas você já teve? Qual você acha que é aquela conquista que te trouxe mais orgulho? Nossa, mais orgulho, eu acho que foi realmente ter sido aprovada num concurso, passar num tribunal, estar trabalhando num tribunal, porque o foco é pensar na acessibilidade da urna, por exemplo. Eu posso ajudar nisso para que as pessoas possam ter acesso. A urna não tem intérprete, não tem audiodescrição, e aí de pouco em pouco a gente foi colocando audiodescrição, braille, legenda, janela de libras. Foi aumentando a acessibilidade e aumentando também a informação na janela de libras. Tem uma análise, claro, falhas acontecem, é normal, mas a gente está tentando melhorar isso para fazer parte dessa área, parte do tribunal. Isso para mim acho que é a minha maior conquista. E parabéns, de verdade. É uma amiga que eu sinto orgulho de ver você progredindo. É muito legal a gente ver isso. Eu acho que é muito importante que os surdos tenham um direito. Eles precisam saber que eles têm direito, eles precisam saber quem são os candidatos, quais são as propostas, se eles querem um futuro melhor para o Brasil, eles precisam entender isso. Porque é muito ruim, por exemplo, a família fala, vota nele, o surdo acredita na família, vai lá, mas não sabe quais são as propostas, não tem ideia, não pensa no futuro. Hoje, hoje em dia isso não tem, porque é obrigatório ter intérprete de Libras nas campanhas. O tribunal, ele fiscaliza isso, ele fala qualquer propaganda, qualquer coisa tem que ter língua de sinais, todo mundo. Então, o surdo veio e vai analisar a proposta, fala assim, eu quero esse como candidato ou aquele. Não é um voto por influência, mas um voto porque um amigo mandou, um voto porque é uma pessoa famosa. Não, ele vai ter um voto mais consciente porque ele quer um futuro melhor para o Brasil. Isso é muito importante. E agora eu sinto muito orgulho de trabalhar com isso. Nossa, parabéns mesmo. E você falou antes que no passado você trabalhou como programadora de COBOL e Java. Hoje você trabalha com gestão de TI. Como que aconteceu? Como é que você se sentiu nessa evolução profissional? Você fala assim, não quero mais saber de programação, eu vou trabalhar com outra área. A programação, então, ela foi minha primeira experiência foi com COBOL, porque é uma linguagem muito robusta, mais estruturada, muito detalhada e combina muito com bancos, por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa, que era uma empresa terceirizada que eu trabalhava que prestava serviço para esses bancos. E aí eu percebia que era muita coisa assim diferente. A evolução da tecnologia, acompanhar essa evolução. E depois eu comecei a aprender Java e eu vi que era uma programação orientada. Por exemplo, tinha toda uma estrutura e no Java tinha um resumo. Olha, você faz isso, coloca ali e tudo era automático. Eu não precisava estruturar tudo de maneira tão trabalhosa. Hoje, a programação é muito fácil. Você coloca tudo ali, tudo funciona automaticamente. E a tecnologia, por exemplo, a inteligência artificial, no computador, ela já faz isso pronto. Você copia e cola, fala assim, cadê o problema? Cadê o erro? Pega o código, ele corrige o código, você arruma e está pronto. Então, hoje é possível se programar com muito pouco. Depois dessa análise, eu comecei a perceber que
quais eram os problemas, as correções, não combinava com a plataforma e tudo mais. E aí, como eu falei, era muito computador, muito isolado. E hoje o meu trabalho é mais visual. É o que é necessário, é demanda. Contratar, por exemplo, eu trabalho com contratar material. Na área de um grupo, me manda um DoD, né? Uma demanda. E eu preciso olhar isso aí, colocar num sistema, fazer um ETP, que é um estudo técnico de programação, para entender o porquê, qual é a justificativa, qual é a importância, quantos materiais a gente precisa para depois fazer toda essa organização e mandar para as empresas, para que as empresas possam acompanhar, fazer a licitação, trazer isso tudo até finalizar o processo. Esse trabalho eu me sinto muito mais confortável porque eu vejo, eu acompanho isso tudo de perto, eu vejo o que realmente é necessário. Então, o foco não é só na tecnologia nova, não, a gente está sempre também buscando melhorar, buscando segurança, buscando tecnologias mais eficazes, melhores, para evitar hacker, evitar que seja quebrada essa segurança, para que as pessoas parem de desconfiar, falar, vai roubar dado, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. A gente trabalha com essa segurança, com o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, eu gosto muito de fazer isso. É muito mais tranquilo de falar, é muito mais tranquilo de se comunicar. Não é só um computador que eu fico ali. Não é sozinha, né? Na programação você fica sozinha, é você e o computador e mais ninguém, não tem outras pessoas. E hoje não, hoje tem interação, tem reunião, tem informação, fala, não esquece, tem prazo, não, evita multa. Esse contato, essa troca, para mim é muito melhor. E hoje você vê, quando você, assim, qual você acha que foi a maior mudança? Porque você começou a trabalhar lá, se formou, né? Começou a trabalhar antes de se formar no estágio. E a evolução tecnológica foi muito grande. Qual você acha que foi a maior mudança que aconteceu? A inteligência artificial mudou muita coisa. Porque hoje a gente vê que antigamente as pessoas ficavam muito dependentes do humano para arrumar, para corrigir, para mexer no computador, fazer funcionar, dar comando e tudo mais. Hoje, você pede para a inteligência artificial, ela me dá tudo pronto. Então, assim, eu via a tecnologia, ela sempre avançou, né? Ela sempre mudou em um tempo muito curto. E eu fico brava porque eu estudei tanto, aí eu falo, gente, já acabou, trocou, é outro. Então a gente toda hora está estudando. Muda o tempo todo, e aí muda, corrige. Aí fala assim, não, tem uma outra tecnologia melhor. Esquece tudo que você estudou e pega a outra que é melhor. Essa mudança é constante. Então, quando eu comecei lá no computador e hoje, parece que hoje a gente é muito dependente do computador. Mudou, né? A inteligência artificial parece que deu um salto, né? Sim, às vezes assim, eu fico um pouco de medo, é um pouco perigoso, porque a inteligência artificial, ela pode quebrar a tecnologia, em sentido que a gente tem muitos hackers, pessoas que conseguem fingir que é você, substitui, cria informação falsa, muita fake news. E isso realmente é preocupante, mas a gente vai fazer o quê? A vida é assim, a gente precisa realmente procurar sempre mais segurança, mais informação sobre isso. Exato. Você acha que dentro do setor público, por causa dessa tecnologia, por causa das ferramentas, a acessibilidade também melhorou? Sim, porque hoje a gente consegue usar, por exemplo, uma comunicação. Por exemplo, uma coisa simples. Antigamente não tinha celular. O surdo era muito dependente de alguém ligar para a família, alguém ligar para outra pessoa. Depois, quando chegou o celular, a gente começou uma comunicação por mensagem, mas mesmo assim o surdo tinha um pouco de dificuldade por causa do português, né? Uma dificuldade da língua. Alguns sabiam, outros não sabiam. E aí os surdos começaram a aprender o português melhor, porque eles começaram a ficar dependentes do texto, precisavam entender aquilo. Então, essa informação ela fez o surdo ter mais acesso. Antigamente, o surdo olhava na televisão e a mãe perguntava o que estava acontecendo, a mãe falava assim, não é nada importante. Resumia tudo demais, e o surdo ficava assim, horas explicando e a pessoa resumia em segundos.
E hoje não, o surdo vê isso, capta a informação na internet, na hora. É simultâneo, não depende mais da televisão. E hoje a gente vê que o surdo ele tem muito mais informação. Dentro da comunidade de verdade ele participa, ele não está isolado, ele está inserido, ele está junto. E agora, essa tecnologia maior, ela traz, por exemplo, uma acessibilidade que capta a voz, grava, transforma em texto. A empresa usa, por exemplo, a IO, que faz o intérprete virtual para atendimentos diferenciados. Então, assim, beleza, tem algumas captações que não são muito boas, mas ajuda. Às vezes o surdo sabe, por exemplo, tem dificuldade no português, mas a inteligência artificial ajuda a fazer a correção. Você pede para a inteligência corrigir, e isso é uma ferramenta que o surdo tem usado muito. Fala assim, por favor, corrige o texto, coloca no português. Aí ela vai, ele pega, copia. E sim, antigamente eles me procuravam muito para corrigir, hoje não, hoje a IA está fazendo isso tudo, mas eu sempre falo, olha, toma cuidado, lê, confere se está certo. Mas hoje ninguém me chama mais para ajudar com português, porque eu estudei, né? Pararam de me chamar. Outra coisa também é que há pouco tempo atrás eu vi no Instagram uma pessoa surda que foi premiada porque ele conseguiu criar uma inteligência artificial que capta o movimento da língua de sinais e transforma em legenda, em texto. Falei, nossa, aí realmente eu vi ontem, anteontem, e eu fiquei impressionada. Foi alguma universidade lá no Sul, algo do tipo. Imagina no futuro. Você acha que o intérprete vai acabar? Não, 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 por favor, precisa do intérprete, porque o intérprete tem uma sensibilidade, um molho. O intérprete tem um molho. E aí, não tem. O humano tem uma sensibilidade diferente. Um robô não dá para substituir. Não, não, é brincadeira. Isso não vai acontecer. O intérprete é insubstituível. A minha geração não vai ver isso. No futuro, eu não sei. E você tá na área de tecnologia, mas você também é do esporte. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque você já foi presidente da CBDS, que é a Confederação Brasileira de Desportos Surdos. Você também é atleta. Qual é a modalidade que você participa hoje? Handball e boliche. Antes, quando eu conheci, era futebol, futsal, vôlei, basquete. Qualquer esporte, Débora estava lá. E hoje você está na seleção brasileira, sim, de handball. Como você consegue conciliar trabalho, esporte, família? Então, a gente tem todo um plano, né? E eu preciso me dedicar, tenho uma rotina, por exemplo, eu preciso me cuidar da alimentação, fazer atividade física. À noite tem treino. Meus filhos, você sabe, eu tenho 2 filhos que também são surdos e eu tenho que levar para a rotina deles, terapia, fono, natação, psicólogo, e eu que levo para tudo. Também eu trabalho de forma remota, cuido da casa, treino. São muitas tarefas, né? Não é fácil, de verdade, mas é só organizar mesmo a rotina, respeitar os horários, se cuidar da saúde mental, que é possível, tudo vai funcionando. Hoje eu sou uma pessoa muito agitada, eu não consigo ficar parada, eu não consigo ficar quieta. É impossível para mim ficar em casa sem fazer nada. Em casa eu fico mexendo numa coisa, mexo na outra. Minha mãe às vezes olha e fala assim: senta, para um pouquinho. E eu tenho muita energia. Meu segundo filho, é do mesmo jeito, não para. Fala assim, não, às vezes eu olho para ele e falo assim, não, para um pouquinho. Às vezes fala assim, gente, pelo menos 5 minutos, senta, 5 minutinhos, mas ele não faz. E eu sou uma pessoa muito prática, muito agitada, então o esporte me ajuda a diminuir esse ritmo. Eu acho muito importante que porque o esporte ele dá apoio para a minha saúde, melhora. Se eu não tivesse o esporte, fosse só trabalho, é um estresse muito grande. O esporte me ajuda a diminuir o nível de estresse. Parece que é uma válvula de escape e eu consigo manter a minha rotina. E eu estava pensando, como é que você consegue... Porque, por exemplo, é uma vida diferente. Trabalho, área de TI, outras coisas.
Dentro do esporte hoje, você consegue fazer esse link com a tecnologia? Você usa alguma tecnologia assistiva? Nossa, já pensei em muita coisa. O problema é que o Comitê Internacional às vezes concorda, às vezes não concorda. Por exemplo, no futebol de campo, os atletas, eles estão lá e tal, no campo, tem que chamar atenção, chama pra cá, o técnico fica ali na beira, eles não olham. Precisa de um tempo para conversar e tudo mais. E no futebol de campo não tem esse tempo todo. Tem um tempinho de hidratação que você aproveita ali 1 minutinho. Mas eu pensei, poxa, podia fazer o seguinte, cria algo, por exemplo, um atleta se machucou. Vem o médico, cuida e tudo mais. Olha, lê, ele anota num papelzinho, entrega pro médico e tal, para ver se consegue essa comunicação. É papelzinho e vai passando. Demora muito tempo para todo mundo ver. Então, assim, a ideia seria, por exemplo, criar uma tecnologia que coloque uma abraçadeira que se fala assim, preciso falar com o número 11. Aí o técnico vai lá e aperta, vibra, olha para mim, não. Aí você consegue fazer esses gestos. É uma comunicação muito mais fácil, mas foi negado. Outra ideia também, por exemplo, no basquete, a gente precisa ficar muito atento ao tempo, né? Por causa do apito, do tempo de quadro. Colocar na tabela. Então, bota as cores na tabela, porque eu sei que o tempo está acabando e não pode fazer mais ponto. Aí esse eles aceitaram, inclusive, o basquete masculino, ou ouvinte, começou a usar. Assim, nossa, o surdo foi o primeiro a começar com isso, né? Acabou que os ouvintes também aproveitaram. Podia ter isso antes, né? Porque ajudaria muita gente. Mas tem algumas tecnologias que a gente consegue usar, só que o uso tem regras, né? Que devem ser seguidas. O regulamento da Federação de Esportes, às vezes eles não aceitam, mas alguns a gente consegue adaptar e eles acabam aceitando, alguns eles negam, mas fazer o quê? E hoje, qual tecnologia que já existe? Então, no basquete, essa questão da tabela, no handball, do gol, a natação tem o aviso luminoso. Também para chamar as pessoas na natação, ao invés de falar no microfone, eles aparecem na tela o nome. Então não tem desespero. Aparecer o nome, a pessoa consegue acompanhar. Há pouco tempo atrás também na televisão eu vi uma tecnologia de sinais internacionais ou dos outros países também lá do Japão. Em equipamentos, é uma tecnologia muito nova. Tem criado muita coisa para o esporte, muita tecnologia assistiva. Esse controle é muito rápido, por exemplo. Um gol. Se foi fora, foi gol, não foi? A tecnologia hoje consegue mostrar que foi gol por causa do VAR. Tudo isso é tecnologia. Antigamente era algo muito sozinho, era um árbitro sozinho que fazia tudo. Hoje tem o VAR que ajuda, analisa, me avisa, passa a informação. Então, assim, essa tecnologia no esporte tem crescido muito e para os surdos isso tem caminhado para ser igual. E da Olimpíada você participou? Sim, participei da Turquia em 2017, em Caxias do Sul em 2021. Agora não vou, por causa do handball, a gente não conseguiu ser classificado, só o masculino que conseguiu, no feminino só 4 países. Então precisava de mais de 5, então não vai ter, o feminino não vai participar. E onde que vai acontecer a Surdo Olimpíada? É ano que vem? Peraí. 2027, ano que vem. 2029, desculpa. Vai ser em Atenas, na Grécia. Nossa, hein? Na capital, no centro do esporte, a origem. Vai como comissão técnica. Tomara, tomara. Mas é muito interessante porque no começo a comunidade surda sempre teve essa participação no esporte, vários esportes, você já treinou vários. Qual que você mais gosta? Handball. Você, desde crianças, na verdade, não, eu cresci, meu primeiro esporte foi natação. A maioria das pessoas, né, bota o neném na natação, todo mundo faz isso. Depois, eu conheci o handball, eu estava na escola, no JK, eu tinha mais ou menos, estava na 7ª, 8ª série, e eu adorei o handball. Então, deixei a natação, mudei para o handball, minha mãe não deixou.
Eu pedi para mudar e a minha mãe falou assim, não, o handebol é muito violento, pode machucar, vai continuar na natação. Eu falei, tudo bem. E aí eu continuei. Quando foi para o ensino médio, eu mudei, porque antes eu morava no Gama, mudei aqui para o plano piloto, e aí continuei nos dois, handebol e natação. Aí eu falei assim, não, parei a natação e vi que no handebol eu tinha mais possibilidades. Entrei na seleção aqui, fui federada aqui do DF, depois fui para a Federação de Ouvintes, eu tinha 17 anos, participei como goleira, ficamos em segundo lugar, e aí eu comecei a me dedicar mais ao handebol. E aí eu conheci a Associação de Surdos daqui, achei muito legal, tinha um trabalho de esporte muito maneiro, mas não tinha handebol. Só tinha futsal. Só futsal? Não tem vôlei, não tem outra modalidade? Não. Feminino só tem o futsal. Falei, tudo bem, então vamos jogar futsal. E aí, claro, estudava na escola, tinha obrigatoriedade da educação física, mas eu aprendi o futsal também. E jogava. Depois veio o futebol de campo. Quando veio o handebol, eu larguei os outros na hora e até hoje faço parte do grupo do handebol. E eu comecei a experimentar outros esportes individuais, mas aí ficava muito dependente, né? O individual não dependo de ninguém, sou eu. E aí eu escolhi o boliche, que é uma novidade, e comecei a me apaixonar pelo boliche e agora eu atuo nos dois, boliche e handebol. Nossa, que maravilhoso. Se você pensasse hoje, na sua vida hoje, profissional, do esporte, mas às vezes algumas pessoas surdas também têm interesse na área de TI. Porque ela é mais visual, tem muita questão da tecnologia envolvida que ajuda a pessoa surda. Se surdos jovens procurassem você para obter informação profissional, que conselho você daria? Eu aconselharia o seguinte: se você gosta de alguma coisa, gosta de tecnologia, não desiste. É muito complexo, é muito difícil, é muita informação, mas vai chegar o dia que você vai olhar e vai se admirar nessa toda essa trajetória e como a tecnologia é maravilhosa e como ela pode ajudar para o seu futuro. Independente se eu vou para a área da administrativa, se você for para a contabilidade, se for para a medicina, para direito, todas essas áreas precisam da tecnologia, porque a tecnologia ajuda todo mundo. Às vezes você pode pensar assim, eu vou estudar na área de TI, eu vou pensar só em tecnologia? Não, a tecnologia ela entra em várias áreas, ela é apoio e suporte para melhorar o futuro de todas as áreas de trabalho. E a gente precisa de pessoas que consigam fazer isso, porque vai facilitar a vida delas. Tecnologia é maravilhoso, é perfeito, não desiste, continua tentando e você vai se admirar com isso. E para as mulheres surdas? Mulheres, hoje em dia a mulher ela tem filho, ela é tia, ela tem irmã, ela tem uma rede muito grande e ela é mais delicada, ela tem um trabalho, é mais perfeccionista, então acredito que na tecnologia a mulher pode ajudar muito, ela tem muito a contribuir para um trabalho perfeito. Nós mulheres conseguimos ver coisas que homens não veem, conseguimos perceber mais coisas, então a gente vai ajudar muito. E agora pensando, o que você quer dar para a sociedade, trazer para a sociedade no sentido de mulheres surdas na área de TI. E você precisa mostrar para a sociedade que as coisas que a sociedade ainda não aprendeu. O que você mostraria? Nós mulheres, é bom a gente mostrar para toda a comunidade que nós somos capazes de algo muito maior. Às vezes eu penso que não vou conseguir ou que eu não vou chegar em algo, mas você tem muito mais força dentro de você, coisa que você ainda não descobriu e você vai descobrir com o passar do tempo. É uma força muito maior que já existe na gente. E você só ainda não viu. Infelizmente, muitas pessoas olham e veem a mulher como invisível, né? Mas nós mulheres não, a gente sabe muito bem o nosso potencial e a gente consegue muito mais. Agora, uma
Pensando no futuro dos seus filhos, que dica você daria para eles? Meus filhos, eu tenho muito orgulho de vocês dois na minha vida. Ver vocês evoluindo é maravilhoso. É uma experiência muito boa, muito agradável. E eu quero que vocês continuem assim, que vocês voem, alcancem voos muito maiores. Porque hoje vocês são excelentes e vocês serão melhores ainda. Uau, quanto orgulho, me emocionei. Eu queria mais tempo, podia ter 3, 4, 5 horas, mas a gente está chegando ao fim. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Na hora que eu mandei, você me respondeu muito rápido, aceitei, vamos, eu topo e eu fico muito feliz de ver isso, porque eu conheço. Olha lá, vou entregar a nossa idade já. Eu conheço a Débora, acho que há 21 anos. É muito tempo. E eu lembro de. A gente era jovem, a gente ainda estava, fazia faculdade, e a gente sempre percebia que você estava presente hoje, você mostra o protagonismo, que tudo isso é mérito seu, você que arregaçou as mangas, lutou e foi atrás. Claro, teve muito apoio da família, dos seus pais, dos amigos, que sempre incentivaram, mas é mérito 100% seu. Muito obrigada por ter aceito o convite, por ter participado. E vocês vejam, surdos, peguem a Débora como modelo. Então chegamos ao fim de mais um episódio do Librando Cast, uma realização do Instituto ISIM e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Muito obrigada pela sua companhia, continuem acompanhando as nossas redes e lembrem-se que inclusão, acessibilidade e conhecimento mudam vidas. Até o próximo episódio.